Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre o Present Perfect, que é um tempo verbal que eu sei que causa um pouquinho de confusão. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho que vai aparecer ali logo do lado do botão de se inscrever, que dessa forma o YouTube avisa vocês quando saírem vídeos novos aqui no canal, vocês não precisam ficar entrando aqui para conferir. Também deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, que vai ajudar muito com o nosso engajamento. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na nossa descrição. Bom galera, vamos começar entendendo por que o Present Perfect causa tanta confusão. Bom, o nome dele é Present Perfect, porém, ele é um tempo verbal usado para falar do passado, assim como o Simple Past. Então, apesar de no nome dele ter present, ele não é usado para falar do presente. Então, qual que é a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar certinho a diferença entre os dois e vou também te dar dicas para você não errar mais quando é o momento certo de usar o Present Perfect e não o Simple Past. Então, primeiro, quando é o melhor momento de usar o Simple Past? O Simple Past ele vai ser usado para falar de situações que se iniciaram no passado e também já se encerraram no passado, tá? Então, situações que ficaram para trás. A gente usa o Simple Past para falar de situações que têm um vínculo temporal forte com o passado, que aconteceram em um momento determinado do passado. Então, presta atenção nesses exemplos. I ate cake yesterday. I ate cake yesterday. Então, eu comi bolo ontem. Ontem eu já comecei a comer, eu já terminei de comer, foi ontem, não foi hoje, Simple Past. She watched 2 movies last night. Então ela assistiu 2 filmes ontem à noite, na última noite. Então, como ela assistiu os filmes ontem, começou a assistir e terminou de assistir ontem, ela hoje não está assistindo mais, então Simple Past. E quando que eu vou utilizar o Present Perfect? O Present Perfect vai ser utilizado para falar também do passado, porém de situações em que ou o momento exato em que elas aconteceram não é relevante para aquela narrativa que eu tô contando naquele momento, ou para quando não existe um momento exato para elas terem começado e terminado no passado. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que o Present Perfect não existe no português. E isso é um dos principais motivos de causar confusão nas pessoas quando a gente está aprendendo o inglês, E é inclusive por isso que eu não vou usar nesse vídeo o português como degrau para a gente poder entender o Present Perfect, porque ele não existe na nossa língua. Então, se eu fosse tentar traduzir, eu não conseguiria uma tradução exata desse tempo verbal, Eu encaixaria num outro tempo verbal que também existe no inglês e que não funciona para as mesmas finalidades do Present Perfect. E uma coisa muito importante que eu queria trazer com vocês aqui nesse vídeo sobre o método aqui da Punkify é que existe um tabu muito grande, principalmente no mercado de aprendizado de inglês, e não só do inglês, mas de línguas no geral, de que a gente não pode usar a nossa língua nativa para aprender uma nova, que isso atrasa de alguma forma aquele aprendizado. E a gente aqui na Punkify trabalha bastante para quebrar esse tabu. Inúmeros estudos já comprovaram que usar as estruturas que você conhece na sua língua, que é a sua língua nativa, uma língua que você já fala muito bem e conhece muito bem, para entender uma outra, para espelhar uma outra quando for possível, nesse caso não vai ser, por isso que a gente não tá fazendo, mas quando a gente poder espelhar essa língua nova na língua que a gente já conhece, ajuda demais a gente fazer esse comparativo, e saber os momentos certos de usar cada palavra, de usar cada expressão. Então já foi comprovado que usar a nossa língua nativa para aprender uma nova pode facilitar muito mais do que atrasar o processo. Isso é um tabu que ainda muitas escolas de inglês têm dificuldade de quebrar, mas a gente aqui na Punkify não tem medo nenhum de usar o português e a gente usa sempre que é possível para auxiliar nesse aprendizado. E quando que a gente vai usar o have ou has? Isso vai depender do nosso sujeito da frase, O have ou has ele sempre vai concordar com o sujeito. Quando o sujeito for he, she ou it, ele vai se apresentar como has. Quando o sujeito for I, you, we ou they, ele vai se apresentar como have. É essencial a gente lembrar aqui que não é para ficar tentando traduzir o have ou has. Nesse caso do Present Perfect, ele funciona como um auxiliar, ou seja, ele só tá ali para dar um suporte na frase. Ele não tem um significado isolado e a gente não consegue traduzir essa palavra isoladamente para o português nesse contexto, tá? Então o have, que pode se apresentar como has, ele se esvazia de significado para poder funcionar como um auxiliar na estrutura do Present Perfect. Então vamos pegar esse exemplo aqui no Simple Past e vamos jogar ele para o Present Perfect e ver como é que ficam os dois. I spoke to my mother yesterday. I spoke to my mother yesterday. Aqui a gente está falando o quê? No Simple Past, porque eu estou dizendo que eu falei com a minha mãe ontem. Então uma ação que já começou ontem, terminou ontem, Simple Past. Agora vamos colocar essa frase no Present Perfect. Se eu colocasse no Present Perfect, ficaria I have spoken to my mother. I have spoken to my mother. I have spoken. Então eu tenho I, que é o sujeito, eu,
have, que vai concordar com I, por isso que não aparece has, né? Aparece have. E depois eu tenho spoken, que é o particípio do verbo speak, significa falar, né? Então, I have spoken to my mother também tá no passado. Eu tô falando de uma ação no passado. Porém, o momento em que eu uso o present perfect é o momento em que ou o momento exato em que essa ação aconteceu ele não dá para ser determinado, ou quando ele é irrelevante para o que eu tô falando. Eu só quero dizer que eu falei, mas o momento exato em que eu falei não é o ponto dessa história. Então agora vamos ver 5 situações em que o ideal é usar o present perfect e não o simple past. Quando a gente fala de atividades recentes, ou seja, coisas que acabaram de acontecer. Por exemplo, I have just painted my house. I have just painted my house. Quando eu tô falando aqui I have, eu também posso fazer uma contraction. Eu posso juntar essas duas palavras. Então eu posso falar I've, que significa I have, mas eu junto duas palavras em uma só. Então, por exemplo, I've just seen that movie. I've just seen that movie. Um outro momento em que a gente usa o present perfect ao invés do simple past é quando o passado se conecta de alguma forma com o presente. Olha esses exemplos aqui. They have been married for 5 years. Ou seja, eles ainda estão casados. Apesar de ser uma ação do passado, porque eles se casaram no outro momento, eles ainda estão casados hoje em dia. I've lost my keys. I can't find them. I've lost my keys. I can't find them. Ou seja, eu perdi as minhas chaves e eu ainda não encontrei. Eu perdi no passado, ou seja, a situação aconteceu no passado, porém eu ainda não encontrei, elas ainda estão perdidas. Então percebe como é que o passado conecta com o presente aqui? Terceira situação, quando eu tô falando de experiências de vida. Quando a gente se refere a grandes conquistas ou coisas muito incríveis que a gente já fez e que o momento exato em que a gente fez aquilo ali não é muito relevante, o ponto é que a gente fez. Então, por exemplo, I've been to New York twice. I've been to New York twice. Sempre foi meu sonho visitar Nova York. Eu fui 2 vezes. Isso é muito mais importante do que o momento exato em que eu fui. Eu poderia falar que eu fui para Nova York em agosto e usar o simple past, né? Mas eu tô querendo especificar que naquele momento eu estava em Nova York. Mas se eu tô falando da experiência, né? Da grande experiência de vida que foi fazer uma viagem internacional, conhecer a cidade dos meus sonhos, isso é muito mais relevante do que o momento específico em que ela aconteceu. Então, nesse caso, é mais ideal que a gente use o present perfect. Outro exemplo, I've written a book. I've written a book. Eu escrevi um livro, isso aconteceu no passado. Só que o ponto não é o momento exato em que eu escrevi, até porque eu escrevi ao longo de meses, então não tem momento exato. Então eu quero dizer que eu escrevi um livro, mas dizer o momento exato não cabe aqui. E por último, a gente tem múltiplas ações no passado, que é quando a gente fez uma coisa no passado mais de uma vez, fazendo com que eu não consiga determinar o momento exato em que eu fiz aquilo, porque eu fiz em mais de um momento. Então, I've seen this movie 3 times. I've seen this movie 3 times. Eu já vi esse filme 3 vezes, né? Aqui no português a gente usa eu já vi. Inclusive eu queria só atentar uma coisa, eu falei em relação, por exemplo, ao hábito de leitura, né? Tipo, eu tenho lido mais. Isso não é uma tradução precisa do present perfect que a gente pode sempre usar. No caso ali da leitura, né, que eu tô falando que eu tenho lido mais ultimamente, a gente no português falaria dessa forma. Mas, por exemplo, aqui eu tô usando o mesmo tempo verbal em inglês e caso eu fosse traduzir para o português, eu traduziria como: eu já vi esse filme 3 vezes. E por que acontece isso, né, da gente traduzir 2 frases no mesmo tempo verbal em inglês e encaixar em 2 tempos verbais diferentes aqui no português? Porque a gente não tem o present perfect no português. Então a gente automaticamente precisa encaixar num outro que a gente tem. E é por isso que não é indicado da gente trabalhar com essa base do português para explicar o present perfect, porque quando a gente for traduzir, nem sempre ele vai se encaixar no mesmo tempo verbal aqui. Então as traduções não vão ser tão precisas, como foi o caso do eu tenho lido mais, né, ultimamente, e agora eu vi esse filme 3 vezes. Então, 2 tempos verbais diferentes, porém traduções de um mesmo tempo verbal no inglês. E por último, I've been to Orlando a lot of times. I've been to Orlando a lot of times. Mais uma vez, não tenho como definir exatamente quando isso aconteceu. Depois comenta aqui embaixo se você conseguiu esclarecer todas as dúvidas sobre o present perfect. Se você tem alguma outra pergunta sobre esse tempo verbal, também coloca aqui que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, ativarem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição. E não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que também vai ajudar muito a gente com o nosso engajamento e fazer o canal chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.